Shalom, shalom, e aí pessoal, como vão vocês? Hoje nós vamos falar do profeta Yermeyahu, ou Eremia, ou Aramia, depende do aramaico, em hebraico, Yermeyahu, Jeremias. Essa palavra Yermeyahu, ela tem origem em duas palavras hebraicas, Yarum e Yah, que é a abreviatura do tetragrama, que é o nome de Deus. Então, Yarum, Yah, o Senhor é exaltado, o Senhor é honrado. Então, Yarum Yah, o Senhor é exaltado, é o significado hebraico do nome Jeremias e Yermeyahu. Em aramaico, Eremia ou Aramia significa o Senhor levantará. Então, Yermeyahu ben Ilquiahu é o nome completo do profeta. Yermeyahu ben Ilquiahu, ou seja, Jeremias, filho de Ilquias, que em aramaico seria Eramia bar Hilaquia. Eramia bar Laquia, Jeremias, filho de Ilquias, certo? Então, em hebraico, Jeremias, filho de Ilquias, Yermeyahu ben Ilquiahu, Yermeyahu ben Ilquiahu. Em aramaico, Eremia bar Irlaquia, que traduzido ambos para o português, Jeremias, filho de Ilquias. Ilquias era um Cohen Hagadol, ele era um sumo sacerdote. E de acordo com a lei de Moisés, filho de sacerdote, sacerdote é. Então, pela lógica, Jeremias estava destinado a ser um porta-voz do povo diante de Deus, um sacerdote. Então, pela lógica de sucessão, ele seria o próximo Coanim, o próximo Cohen do clã dos Coanim, ou seja, sacerdote, do clã dos sacerdotes. Os reis contemporâneos de Jeremias são Jeoaquim e Zedequias, reis que não temiam ao Senhor. Jeoaquim, por exemplo, vai queimar um exemplar da palavra de Deus, quando chega a mensagem através de Baruque, por intermédio de Jeremias, que manda Baruque entregar essa mensagem ao rei Jeoaquim, e ele ignora as palavras do Senhor e queima o manuscrito. E Deus diz: ele queimou Jeremias, nós vamos refazer com mais sentença sobre ele. Zedequias é o próximo rei. Ele é o rei que sucede no trono Jeoaquim, no Reino do Sul. Os profetas contemporâneos de Jeremias é Abacuque, que no hebraico significa abraço, e Sofonias, que no hebraico Sefaniá significa o Senhor esconde. Os destinatários da mensagem de Jeremias são o pessoal do Reino do Sul de Judá, com capital em Jerusalém. Os lugares chaves do livro é Anatote, Jerusalém, Ramá e Egito. Esse profeta é um profeta que sofreu. Pense um profeta que sofreu por amor a Deus. No capítulo 37 ele é preso, no 38 ele vai para a cisterna. Ele é levado para o Egito contra a vontade no capítulo 43, rejeitado pelos vizinhos no capítulo 11, rejeitado pela família no capítulo 12, rejeitado pelos sacerdotes no capítulo 20, rejeitado pelo seu público no capítulo 26 e rejeitado pelos reis no capítulo 36. Olha só que vida de sofrimento Jeremias passou por amor àquele que o comissionou para a boa obra. E é um profeta que teve muitas visões. Em Jeremias 1, 11 e 12, nós vemos a visão da vara de amendoeira. Deus promete a Jeremias e ao povo que ele executará suas ameaças de castigo. É quando Deus pergunta para Jeremias o que ele vê, e ele diz que ele vê uma vara de amendoeira, shaked. Aí Deus diz: viste bem, porque eu eu velo a minha palavra para cumprir. Observe que Deus usa um trocadilho, uma rima. Shaked, você viu shaked? É amendoeira, prestes a florescer. Porque porque eu tenho pressa, eu velo minha palavra. O que eu digo, eu quero que aconteça agora. Glória a Deus. E no capítulo 1, versículo 3, ele vê uma panela com a face voltada para o norte, uma panela no fogo. Significa que Deus castigará Judá.
A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, mas tem uma hora que a misericórdia acaba e o juízo entra em ação. Foi o que aconteceu com o reino do sul Judá. Eles não queriam praticar techuvá, eles não queriam se arrepender e por isso foram castigados. Capítulo 13, versículo 1 a 11, ele vê um cinto de linho inútil. Quem não escuta Deus se torna inútil perante ele. Olha que palavra forte. Não vamos dizer pesada, porque quando o povo de Israel disse, eita, a palavra é pesada do Senhor, Deus disse, diga para o povo que pesados são eles, e eu os arrojarei da minha presença. Glória a Deus. E, continuando no capítulo 18, versículo 1 a 17, ele vê a visão do vaso e do oleiro. Se quiser, Deus destrói os pecadores. Deus está mostrando, eu posso fazer com essa nação o que o oleiro faz com o vaso. Eu posso construir, eu posso destruir. Se eu quiser, eu não quebro eles e faço eles de novo, Jeremias. Glória a Deus. No capítulo 19, versículo 1 a 12, a botija de barro quebrada. Como Jeremias esmagou a botija de barro, Deus esmagaria o reino do sul e Judá. E no capítulo 24, 1 a 10, 2 cestos de figo o profeta vê. Os figos bons eram remanescentes de Deus. Os maus eram os judeus deixados para trás. Quando Nabucodonosor invadiu a cidade em 506 a.C. e levou cativo o rei Zedequias com os olhos vazados em cadeias de bronze e matou seus filhos a fio de espada na presença do rei antes de lhe vazar os olhos, e queimou o templo do Senhor e saqueou toda a casa de Deus e destruiu, incendiou a cidade de Jerusalém, ele agora leva os ricos, leva os nobres, leva os jovens, leva muita gente e deixa os pobres lá em Jerusalém. Os pobres ficam com Jeremias em Jerusalém. Ele leva uma leva que vai para o rio Quebar para trabalhar com barro e argamassa. E nessa leva está o profeta Ezequiel. E a nobreza que vai para a Babilônia. Isso depois, um pouco depois do período de Jeremias, porque algumas profecias de Jeremias não acontecem no tempo dele. E Daniel vai parar entre os nobres em Babilônia. Continuando, então, essa visão dos cestos de figo, os bons eram os remanescentes, os ruins eram os que foram deixados para trás. Nós temos no capítulo 27 de Yirmiyahu, versículo 2 a 11, a visão do jugo. As nações que recusassem o jugo da Babilônia seriam punidas. Deus estava usando a Babilônia para executar seu juízo contra as nações, e Judá estava na lista dos que seriam subjugados pela Babilônia a mando de Deus. Claro que nós vemos que Jeremias é usado por Deus lá na frente para profetizar o castigo de Deus contra a Babilônia, porque Deus permitiu a Babilônia castigar seu povo, mas haveria uma justiça da parte de Deus contra os conquistadores. Capítulo 43, 8 a 13, grandes pedras. As pedras marcavam onde Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, ele colocaria seu trono e conquistaria o Egito. E Deus, ele não erra nas suas palavras, o que ele prometeu aconteceu. Em Jeremias 23, 13, nós vemos Jeremias falando de doutrina que leva Israel a se desviar pelas profecias de Baal. Jeremias está falando no capítulo 23, versículo 13, que as doutrinas daquela época estavam levando Israel à apostasia, a se desviar da verdade. Em 2 Pedro 2,11, nós vemos que os falsos mestres apresentam heresias destrutivas que levam à soberania, eles negam a soberania do Senhor. Então, falsos mestres com heresias para negar a soberania de Deus, em 2 Pedro 2,11, o que lembra Jeremias 23,13, a doutrina que leva Israel à apostasia. Em Jeremias 23,10b, o caráter e o estilo usam injustamente o poder, são perversos, cometem adultério e vivem mentindo. Essa era a nação de Israel no tempo de Jeremias. Você pode ler ali o capítulo 23, versículo 10 a 14. Você vai ver que não havia caráter no meio do povo de Israel. Em 2 Pedro 2,
do 11 ao 15, nós vamos ver que eles eram atrevidos, os falsos, né? O povo era atrevido, arrogante, defamador, se opunham às autoridades constituídas, quer por Deus, quer pela sociedade. Eles seguiam os desejos carnais e adoravam a avareza. Então nós vemos uma similaridade no povo no tempo de Pedro e no tempo de Jeremias. E quando eu falo de Pedro, eu falo do Novo Testamento, eu trago uma mensagem mais contemporânea. É claro que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Então, o Velho Testamento não ficou para trás. É tanto que os judeus não chamam Velho Testamento, mas Primeiro Testamento. Características ministeriais. Jeremias 23, 14 a 16, nós vamos ver que eles fortaleciam as mãos dos malfeitores e iludiam as pessoas. Lá em 2 Pedro 2, 18 e 19, eles apelam para as paixões carnais e prometem liberdade de natureza humana e são escravos da corrupção. Olha só que similaridade demoníaca. E Baruque, ele era quem anotava os textos, os rolos para o profeta Jeremias. Baruque é filho de Nerias, irmão de Seraías, camareiro-mor do rei Zedequias. Jeremias 51, 59 vai relatar isso. Seu nome significa abençoado, Baruque. E ele era culto, ele era bem educado, colocou toda a sua formação acadêmica a serviço de Deus. Em Jeremias 43, 3, o povo acusa Baruque de induzir o profeta a pronunciar aquelas palavras contra Jerusalém e o templo sagrado. Então eles achavam que Baruque forjava o texto dos manuscritos, que não tinha sido Jeremias, mas era o próprio Baruque que tinha citado aquilo. Nós vamos ver, depois de ver todo o cenário da destruição de 506 a.C., com o caldeamento, glória a Deus, com o exílio babilônico que aconteceu através de Nabucodonosor, rei da Babilônia, após o governo de Evil-Merodach e antes do governo do rei Beltesazar, nós vemos que Jeremias, ele sente a dor do povo e ele levanta um clamor também pela morte de um rei que morreu quando ele era provavelmente uma criança, o rei Josias, que era um homem que temia a Deus, um homem que edificava ao Senhor, um homem que era um exemplo. E ele lamentou a morte do rei Josias no livro de Lamentações, e ele lamentou também o castigo do povo que recusou o juízo de Deus. Então, lá em Provérbios diz, aceita a disciplina. A disciplina é para o bem. Ah, mas Deus está me corrigindo. O pai corrige o filho que ama. Deixa Deus te corrigir, glória a Deus. Então Jeremias, filho de Ilquias, filho do sacerdote Ilquias, eu imagino ele na escola, e os coleguinhas dizendo, tu é filho do Cohen Hagadol Ilquial? E ele, sim, eu sou filho do sumo sacerdote Ilquias. E teu pai é o representante da nação perante Deus, é ele que intercede por nós perante Deus e que faz sacrifícios pelo povo, pela nação e por ele. E ele, sim, meu pai, ele tem essa função. E ele era bem estimado porque, afinal, ele era filho do pastor, vamos dizer assim, da época, o pastor Ilquias, o sacerdote, o líder espiritual. E quando ele era pequeno, ele tem um encontro com Deus. E Deus diz, antes que você se formasse no ventre materno, eu te escolhi e te constituí profeta às nações. Dá um nó na cabeça de Jeremias, porque Jeremias não sabia mais o que Deus estava querendo dizer, ele não entendeu. Peraí, eu sou filho de Ilquias e pela lógica eu tenho que ser um Cohen Hagadol. Eu tenho que ser um sacerdote, um sumo sacerdote. E o Senhor está dizendo que eu vou ser profeta. Aí Deus diz, você vai ser profeta porque eu estou precisando de um profeta para agora. E o que eu encontrei foi você. Eu lhe encontrei quando estava no ventre da sua mãe. Olha só a onisciência de Deus. Quando Jeremias estava se formando no ventre da mãe, Deus já tem um profeta para aquele momento em que a nação ia precisar de uma intervenção divina. Glória a Deus. E Jeremias, o filho de Ilquias, ele é um jovem que ele disse, mas Senhor, eu não passo de uma criança. Deus disse, não diga, eu não passo de uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. O que eu te disser, tu farás, tu dirás. Então, Deus capacita quem ele escolhe. Quando Jeremias ainda estava sendo formado no ventre, Deus escolheu ele. E quando Deus diz,
no ventre materno te escolhi e te constituí profeta às nações. As nações eu te dei por profeta. Jeremias, ele responde, Har Adonai, Ine Loria Dati Debar, Kinara Nohi, traduzido, Senhor, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Vaiomer Adonai Elai. Então o Senhor falou para ele, ao tomar Nara Nohi, que ao Kawasher Ashlecha Teler, Viet Kawasher Atsaverra Tedaber. Não diga não passo de uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás e o que eu te falar tu dirás. E depois nós vemos aquela experiência da vara de amendoeira, porque Deus vela a palavra para cumprir. O que você vê? Eu vejo shaket, eu vejo a vara de amendoeira shaket. E Deus diz, você viu bem, porque eu shoket, eu velo minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Então, Jeremias, o filho de Ilquias, ele profetiza contra a prostituição física e espiritual que acontecia naquele tempo. Deus sente saudades do povo do deserto, porque aquele povo na terra esqueceu de Deus. Então Deus vai atrás dos desviados. Nós vamos ver que Jeremias prega contra a apostasia, contra a hipocrisia do povo do Reino do Sul. Que se o Reino do Norte errou, os irmãos do Reino do Sul, as 10 tribos e meias erraram, foram punidas, e a profecia de Amós caiu sobre o Reino do Norte e de tantos outros profetas, e o reino foi destruído por Sargão III, por Tiglat-Pileser III, Sargão II. Sargão II, que é Tiglat-Pileser III. Então houve ali a diáspora do Reino do Norte, e agora o Reino do Sul, Deus entrará em juízo com o Sul, porque quem Deus confia muito, muito ele cobre. Deus tinha confiado muito ao Reino do Sul, eram os remanescentes do pacto davídico, e agora Deus ia cobrar, porque o povo estava pior do que o Reino do Norte. Se você for estudar o que aconteceu com o Reino do Norte, como estava o Reino do Norte no tempo do profeta Amós, você vai se assustar, pois o Reino do Sul estava pior no tempo de Jeremias. Glória a Deus. E nós vemos ainda no começo do livro de Jeremias, ali no capítulo 5, que ainda existiam ali pessoas que não temiam a Deus e se diziam adoradores de Deus. Nós vemos um povo que cobiçava, um povo que era adúltero e que achava que o juízo não ia vir. Eles viviam uma falsa adoração, um culto hipócrita. Nós vemos isso nos capítulos 6 e 7 do livro de Jeremias. Então tem aquela profecia onde ele fala de Tofete, o vale dos filhos de Inom, o vale da matança. Deus dá um conselho para o povo ainda ali no capítulo 7. Mas o povo é duro de coração e por isso viria o juízo. A ira divina sobre a apostasia. Tudo isso nós vemos ali no capítulo 7 e 8 de Jeremias. Havia uma sentença de Deus. O livro de Jeremias, que em hebraico nós chamamos de Yirmeyahu, em aramaico, que estava de Jeremias Nebiá, livro do profeta Jeremias. Ele falou de falsidade. Deus estava cansado da falsidade do povo. Está lá no capítulo 8, 4 a 6 de Jeremias. As águas venenosas e absinto. Ele vai falar também dessa figura aí. Vai falar do juízo, porque o povo não queria de forma alguma se arrepender. Eles eram incircuncisos de coração, eram soberbos. E nós vamos ver a teologia de Jeremias lá no capítulo 10 de Jeremias. Os versículos 11 até o 16 vai falar da teologia de Jeremias. Nós vamos ver a indignação divina diante do modo que o reino do sul se portava lá no capítulo 11. O juízo de Deus sobre profetizado sobre o povo. Nós vamos ver Jeremias falar da oliveira verde, da conspiração. Nós vamos ver uma conspiração contra Jeremias e o juízo de Deus contra Anatote. A queixa de Jeremias. Jeremias chegou um momento que ele não aguentava mais, ele começa a se queixar e Deus responde a Jeremias, não o que ele queria ouvir, mas o que ele precisava ouvir. E Deus vai falar depois, glória a Deus, das finalidades do castigo de Deus.
Deus faz um oráculo por ação do cinto de linho. O povo não presta mais. O povo é igual a um cinto de linho podre, fétido, em decomposição diante dos olhos do Senhor. Isso é o que nós chamamos de oráculo por ação. É quando o profeta ele faz algo que vai retratar como está a comunhão do povo com Deus ou de um indivíduo com Deus. No caso aqui era a nação. Ele vai falar também da casa do castigo, lá no capítulo 13 de Jeremias. A queda seca em Judá, a grande seca em Judá, vai ter uma seca ali no capítulo 14, nós vamos ver o juízo de Deus. A primeira oração de Jeremias é rejeitada, ele lembra que ele é filho de sacerdote, ele diz, eu vou tentar usar isso a meu favor, quem sabe Deus perdoe o reino do sul, quem sabe Deus tenha misericórdia do meu povo. Ele ora segunda vez e Deus rejeita de novo. E nós vamos ver que até na terceira oração, Deus rejeita a oração de Jeremias. E no capítulo 15, a palavra é uma palavra de correção. Deus diz, quem é para a morte, para a morte. Quem é para a peste, para a peste. Quem é para a espada. E quem é para o cativeiro, para o cativeiro. Está escrito, Coamar Adonai, assim diz o Senhor, Asher lamavet lamavet, Berasher laherev, Laheref, Verasher Larav, Larav, Veasher Lachevi. Olha só aonde chegou o juízo de Deus contra o povo. Não vou perdoar esse povo, eu já tentei, Jeremias. Pare de orar por eles, porque quem for para a morte vai morrer. Quem for para a espada, vai para a espada. Quem for para ser ferido de peste e morrer, vai ser ferido de peste. E quem for para o cativeiro, vai para o cativeiro. Glória a Deus. Deus estava triste, Deus estava revoltado, digamos assim, com o seu povo, porque ele tentou trazer o povo com as cordas do amor, mas o povo não queria chegar-se a Deus. Então chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O povo não queria se chegar. É por isso que o povo vai parar em Bet-Marzeia. Bet-Marzeia, que no hebraico significa casa do luto. O profeta está profetizando que vai vir luto sobre o reino do sul, porque com o cativeiro babilônico muita gente ia morrer. Era o juízo de Deus chegando sobre os desobedientes. Jeremias é um exemplo de temor a Deus, de obediência. Ele enfrentou Fashur, ou Passur, que significa prosperidade em toda parte. Esse homem era mau e ele meteu o profeta no tronco e deu uma surra em Jeremias que ele ficou encurvado como um arco. E Deus usa o profeta e muda o nome de Fashur, ou Passur, para Magor Missaviv, ou Magor Missabib, que é terror por todos os lados. Deus disse, você não vai ser prosperidade por todos os lados, porque você está contra a verdade, está contra a palavra do Senhor, então vai ser terror por todos os lados. Seu nome não vai ser mais Passur, mas seu nome agora, em vez de Fashur, será Magor Missaviv. E Deus começa a entrar em juízo ali com Passur. O profeta ele foi para um cativeiro, ele foi profetizar o cativeiro do reino do sul. Ele profetizou contra Jeconias, contra os adúlteros. Ele fala do Senhor Tisdequeno, Adonai Tisdequeno, o Senhor Justiça Nossa. E ele diz, Eretz, 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 Shema Devar Adonai, terra, 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 escuta a palavra do Senhor. Joaquim não queria ouvir a palavra do Senhor, ele queima os escritos. Surgem pseudoprofetas para tentar impedir a palavra do Senhor através de Jeremias. Quando ele vem com os canzis de madeira, um profeta falso, Ananias, vai e quebra os canzis. Deus diz, faz canzil de ferro, que ele não vai poder quebrar. E há uma profecia contra aquele falso profeta, e a profecia se cumpre em justiça contra ele. Ele tem várias visões, ele fala da ira divina, dos 70 anos de cativeiro, 70 anos que simboliza uma vida, uma geração. Ele fala do cálice da ira de Deus lá no capítulo 25. Quem Deus usa para castigar, os seus perecerão. Deus ia entrar em juízo depois com o povo de Babilônia. Nós vamos ver um prenúncio do coronavírus lá no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 33 e 34. Principalmente o 33.
vai falar algo que você vai dizer. Naquele tempo ele já sabia o que ia acontecer nos dias de hoje. Sim, Deus é onisciente. Contra os pastores perversos, Deus estava cansado dos líderes falsos do Reino do Sul. Ele fala, o profeta Miqueias é mencionado no livro, e Urias, o profeta. Jeremias é réu de morte, nós vemos isso lá no capítulo 25. Eles querem matar Jeremias, mas Deus é com Jeremias. Joaquim mata Uzias. Olha só que rei ruim. Deus protege Jeremias. Por que os profetas morrem e outros não? Tem coisas que a gente não entende, a gente aceita. Deuteronômio 29, 29. Deus dá poder para Nabucodonosor, ainda no capítulo 26. Fala da justiça. E o oráculo por ação, ainda nesse capítulo 27 de Jeremias. O juízo de Deus é perfeito. Nós vemos isso no decorrer do livro. No capítulo 28, nós vemos a batalha entre o verdadeiro e o falso profeta, Jeremias versus Ananias. Jeremias zomba de Ananias, porque Ananias, nós sabemos que ele é levantado ali como falso profeta, ele é um falso profeta e ele vai se opor à verdade dita por Jeremias. Jeremias cita profetas que o antecederam. Ananias quebra os canzis de madeira e Deus manda Jeremias fazer os canzis de ferro. Deus mata o profeta Ananias porque ele é mentiroso. Deus odeia a mentira. A mentira é a filha do diabo. Quem anda com a mentira está na companhia de uma parente de Satanás. Né? Tem uma carta para os cativos em Babilônia no capítulo 29. Deus manda Jeremias escrever. Ainda no 29, e buscarão a mim e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, se você buscar Deus de todo o seu coração, Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe achar. Ah, mas eu estou em desobediência que nem Judá. Deus vai lhe perdoar se você voltar para Deus, se você praticar techuvá, o arrependimento, chuve. Semaías chamou os profetas de fanáticos e foi ferido com esterilidade e morreu. Então ele chamou o profeta Jeremias de fanático. Nós vemos, meus irmãos, os cuidados de Deus com Israel. Uma alusão messiânica aí no capítulo 30 de Jeremias. Vai falar de Jesus lá no versículo 21 do capítulo 30. Nós vamos ver falar sobre a ira divina no decorrer da história aí, do descanso, do amor. Deus não faz acepção, ainda no capítulo 31 do livro de Jeremias. Nós vamos ver aí um paralelo entre Jeremias 31, 15 e Mateus 2, 16 a 18. Havia uma esperança para o povo de Israel ainda haveria compaixão da parte de Deus. O Deus que castiga abençoa, o Deus que é justiça também é amor, o Deus que é justo também é misericórdia. Salum é o tio de Jeremias, Ananel é primo de Jeremias. Zedequias manda prender Jeremias por se opor à sua gestão. Então, meus irmãos, Jeremias, ele dá dica para os cartórios, isso no capítulo 32, tem a promessa tem aquela questão da compra e venda da terra, que é uma promessa de esperança para o povo de Israel. Nós vemos a teologia de Jeremias expressa aí no capítulo 32, versículo 16 ao 27, teologia de Jeremias. Nós vemos o povo adorando a um demônio chamado Moloque, que no hebraico é Moleque. Cuidado para você não chamar seu filho de Moleque, porque é o nome original de Moloque, um deus pagão que o povo infelizmente adorava naquele tempo. E Deus vai dizer: Karelai veraneha, verangida ler gedolot uvetsorot lo yadaten. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Karelai vereneha, veragidar leha, gadolot, uvetsorot, lo yadatan. Glória a Deus. Então, clame a Deus e Ele vai responder e mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias 33, 3. Deus
ainda cura, está lá em Jeremias 33. Nós vamos ver Jesus, o Rei Eterno da dinastia davídica, sendo mencionado como Adonai Tisdekenu, no capítulo 33. Vamos ver que Deus é misericórdia, que o destino de Zedequias não era muito bom, porque ele não quis obedecer. Ele era um rei desobediente. Deus disse: renda ao reino do sul. Obedeça a Deus. Ele não quis obedecer. O capítulo 35 aconteceu antes do 34. O reinado de Joaquim antecede o de Zedequias, porque a Bíblia ela não é um livro cronológico. Nós vamos ver aí a fidelidade dos recabitas. Enquanto o povo descumpria as palavras de Deus, desprezava as coisas espirituais, os recabitas mantinham costumes, eles guardavam os marcos estabelecidos por seus pais. Nós vamos ver a desobediência de Judá por conta para com Deus, e a fidelidade dos recabitas, a promessa de juízo seguido de misericórdia. O capítulo 36 mostra como as trevas se levantam para impedir o profeta de escrever o livro. Baruque escreve o livro, ele escreve o livro a mando de Jeremias. A Bíblia não pode ser destruída. Nós vamos ver isso aí no capítulo 36. O rei Joaquim queimou o livro, mas Deus manda reescrever. Jeremias vai para o calabouço, e quando ele está no calabouço, quem continua a escrever suas mensagens é Baruque, endereçar ao povo do Reino do Sul, para quem sabe esse povo se arrependa, porque o rei já era um caso perdido. Zedequias não queria ouvir a voz de Deus. Então Deus levanta ali Obed-Melech, o servo do rei, e tira Jeremias com cordas do poço. Eu não sei qual poço que você está. Eu não sei se é um poço financeiro, se é um poço na área amorosa, se é um poço na área espiritual, eu não sei. Mas eu quero te dizer que Obed-Melech, o Espírito Santo, o amigo, ele vai tirar você do poço com as cordas do amor, com as cordas da misericórdia. E você vai sair dessa cisterna como Jeremias também saiu. Jeremias, que estava atolado na lama, segundo a palavra do Senhor, agora saiu para continuar a missão. Há quem diga que ele morreu de pneumonia ou alguma doença respiratória por causa desse momento da vida dele em que ele é lançado na cisterna. Nós vamos ver Deus condenando o rei Zedequias no capítulo 38. E Jeremias não mente, ele omite algumas coisas. E no capítulo 39 vai retratar o cativeiro. Glória a Deus. A embaixada babilônica vai ser profetizada ali. Vai falar ali acerca da embaixada. Deus usa Nabucodonosor para punir o rei Zedequias. Nós vemos a destruição do Reino do Sul. A sorte de Jeremias. E Deus inocenta Obed-Melech. Deus ainda ajuda quem ajuda os servos dele. Porque quando você dá água para um servo de Deus, você está dando água a Cristo. Quando você cobre um servo de Deus, você está cobrindo a Cristo. Quando você visita um servo de Deus que está enfermo, você está visitando a Cristo. Isso é bíblico, está lá no Novo Testamento. Então, ficaram os pobres no Reino do Sul, mas Deus ajuda os pobres. Tem uma conspiração contra Gedalias, porque Gedalias, houve uma conspiração para com ele, através de Ismael. E Gedalias foi deixado ali para cuidar do Reino do Sul, a mando de Nabucodonosor. E tudo ia bem, o governo de Gedalias, não precisava matar Gedalias. E Ismael usa de maldade, ele usa de traição, e ele conspira e destrói ali o governo de Gedalias, matando Gedalias. Gedalias morre pelas mãos de Ismael, servo do rei Balis. Deus não aceitou o sacrifício, a maldade de Ismael. Então, essa maldade de Ismael pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus fala dos mortos lançados no poço. Isso envolve a cultura da época. Judeus levados como escravos para a terra dos amonitas. O medo toma posse do Reino do Sul. Jeremias 41, versículo 17 e 18. No capítulo 42, Deus responde quando quer. Nós vemos aí Deus
indignado com o povo. A promessa de vida para quem aceita o castigo divino, ela continua. Nós vamos ver um povo obstinado no capítulo que se segue, no capítulo 43. As promessas de morte para quem não aceitasse o castigo divino estavam lá no capítulo 42. A rebeldia foi denunciada, ainda no capítulo 43. O povo desobedece a Deus e leva Jeremias para o Egito contra a vontade dele. Vai ter momento na sua vida que algumas decisões vão contra a sua vontade, mas Deus ainda está no controle. Nós vamos ver um oráculo por ação seguindo dessa tentativa do povo de levar Jeremias contra a vontade para o Egito. O lugar onde Atom, a deidade pagã do sol, era adorado. Bet-Shemesh, ou Heliópolis, é ali que eles vão parar. E a ira de Deus contra os que fugiram para o Egito. Eles estavam confiando em uma nação e não em Deus. Eles acreditavam que quem podia livrar eles era Faraó e não o Deus de Israel. E isso indignou a Deus, isso entristeceu o coração de Deus, a ponto de Deus continuar mandando Jeremias falar contra Faraó e contra os idólatras. Lá no capítulo 42, Jeremias, usado por Deus, ele profetiza contra Faraó Ofra, ou sobre Faraó Ofra, um juízo que envolveria a ação de Faraó Ofra. E Deus, ele estava cansado de ver o povo, Deus querendo ajudar o povo e o povo sem querer a ajuda de Deus. Deus amando o povo e o povo desprezando Deus. E ninguém confiava mais em Deus, as pessoas confiavam em si ou no Egito. A resposta de Deus vem lá no capítulo 44. A profecia contra o Egito, porque o Egito seria destruído, é a palavra do Senhor dos Exércitos, no capítulo 46. O profeta usa os recursos literários para profetizar o castigo dos filisteus. Ele profetiza contra Moabe, contra a Filístia. Deus converte em tristeza a alegria dos moabitas. E castigos são profetizados no final do livro de Jeremias, lá pelos capítulos 48 e 49. Os orgulhosos cairão como um pássaro que cai de um ninho alto. Deus é incomparável e deve ser adorado. A profecia contra Damasco, contra Kedar e Azor da Arábia. Deus estava julgando as nações vizinhas, porque Deus é o rei de Israel, mas ele é o rei de todas as nações da terra. E todas as nações, temam ou não a Deus, vão ter que dar conta a Deus pelo que fazem, pelo que pensam. E Elã também recebeu o juízo de Deus. Baal e Merodach são deidades pagãs da Babilônia. E Deus estava prometendo juízo contra a Babilônia. Glória a Deus. E Adonai Necamote, o Deus do juízo, estava presente nas profecias de Jeremias. O Deus vingador, o Deus que toma vingança, o Deus que faz justiça. Aleluia. Deus traz os medos contra a Babilônia. A Babilônia simboliza o mundo, e a Babilônia sendo atacada simboliza o mundo em juízo. Jeremias, ele subsiste na cidade de Leb-Camai. A palavra hebraica Leb-Camai significa o coração dos que se levantam contra mim. Eu não sei se você está em Leb-Camai, cercado por pessoas falsas, pessoas que torcem pelo seu mal, que quando você diz uma notícia boa, eles se entristecem. Quando você diz uma notícia ruim sobre você, eles fazem festa. Eles são tomados por Satanás e se alegram na sua destruição. Ei, Deus vai te livrar de Leb-Camai, como ele livrou Jeremias. Aguenta em Leb-Camai. Deus ainda tira pessoas de Lodebar. Ele ainda tira pessoas de Leb-Camai. Ele ainda visita Betiania. Glória a Deus. Tua causa está nas mãos de Deus. Jeremias capítulo 51, versículo 35, 36. A profecia com base nos princípios das dores está lá em Jeremias 51, versículo 45 ao 48. Deus é rei, nós vemos isso ainda no capítulo 51. Seraias, irmão de Baruque, é citado aí no capítulo 51 do livro de Jeremias. Nós vemos também a queda de Jerusalém, a queda de Jerusalém, o oráculo por ação. Assim como o livro afundou no Eufrates, afundaria a glória dos caldeus. Oh, glória a Deus. Deus, ele ainda julga quem te julga. Deus pode usar alguém para exercer o juízo dele contra você, mas ele vai julgar quem lhe julgou.
As coisas de Deus não se entendem, se aceitam. Glórias a Deus. O juízo de Deus contra os desobedientes é decretado no capítulo 51 de Jeremias. E nós vamos falar de outros Seraías aí no final do livro de Jeremias. E o livro termina no capítulo 52 falando de Joaquim, idoso, libertado e honrado durante o reino de Evil-Merodach da Babilônia. Por que Deus deixou esse rei? Deus tinha uma promessa de um rei que estaria para sempre no trono de Davi. Então, não podia morrer a linhagem de Davi aí. Deus tinha uma promessa com Davi e Deus ia cumprir, mesmo o povo sendo infiel. Mesmo a descendência de Davi se levantando contra Deus, ele permaneceu fiel. E ele preserva Joaquim, porque se você olhar lá em Mateus 1, da descendência de Joaquim veio José. E de José, Jesus, da tribo de Judá, o rei prometido, Messias. A promessa de Deus não caiu por terra. Satanás achou que era o fim, que ia impedir o Messias de vir. Mas Joaquim foi poupado. O plano de Deus não caiu por terra. E mesmo sem ver todas as suas profecias se cumprir, glória a Deus, Jeremias, ele confiou em Deus. E Deus honrou Jeremias de tal forma que quando Jesus pergunta aos discípulos, o que o povo diz que eu sou? Eles não dizem, quando vão comparar Jesus com o profeta, que achavam que Jesus era Daniel, o sábio que interpretava sonhos. Não. Achavam que Jesus era Elias, o profeta espelho para a nação de Israel. Não. Achavam que Jesus era Jeremias, porque viam que Jesus era ignorado por Israel, que Jesus era perseguido por Israel, que ele era rejeitado por Israel e que ele sofria muito. Então, quando montavam o quebra-cabeça da vida do mestre, disseram, esse homem sofre muito, ninguém crê nas profecias dele, mas ele fala com autoridade, ele parece Jeremias. Ei, Deus honra quem o honra. Jesus foi comparado com Jeremias. Jeremias teve a honra de ser comparado com seu Deus, com seu mestre. Não igual, ninguém há semelhante a Deus, mas semelhante. E aí falando em termos humanos, claro, não em termos divinos, porque ninguém há como Deus, ninguém há como o Messias. Só o Senhor é Deus. Jesus é Deus e acabou. E ninguém toma a honra dele. A minha glória não darei a outrem. E quando Satanás tentou usurpar a glória de Deus, ele foi precipitado. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas ninguém é igual a Deus. Ninguém é semelhante a Deus. Por isso que existe um anjo que o nome dele é Micael, que traduzido do aramaico e do hebraico significa quem é semelhante a Deus. Micoiel ou Micael, quem é semelhante a Deus? Ninguém é semelhante a Deus. Então, meus irmãos, se Deus mandou castigo, aceite, não faça como Zedequias. Como filho, aceite a correção do pai. Às vezes, seu coração quis se engrandecer e Deus tinha que lhe abater, colocar um espinho na carne para que você não se ensoberbecesse com as revelações do Senhor, como aconteceu com Paulo. Glória a Deus. Deixa Deus colocar os limites. É para o teu bem. Deixa Deus trabalhar. Deixa o oleiro modelar o barro. E se ele quiser quebrar, que quebre. Tudo vale a pena pela salvação. Tudo aqui vai passar. Mas quando você morre, suas obras seguem você. E você vai ter que dar conta diante de Jesus no trono branco. Amós, ele usa uma interjeição bem forte quando ele diz, prepara-te Israel para encontrares com teu Deus. Jeremias anuncia isso de uma forma, glória a Deus, de uma forma firme. Ele diz, vocês têm que se preparar, o juízo vai chegar. Vocês não querem aceitar, mas vai ter juízo. Porque no tempo da misericórdia, ninguém quis se voltar a Deus. Deus continue abençoando, meus irmãos. E que o Deus de Jeremias continue abençoando a cada um de nós. Ele é o nosso Deus.